salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Vidinete nesse canal pessoal meu do YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, deixarei na descrição links dos meus produtos na minha loja do Mercado Livre. Para quem quiser contribuir com o meu canal, é só clicar nos links que estão na descrição, certo? E também deixarei na própria descrição meu Pix para quem quiser fazer doações voluntárias, certo? Pessoal, é o seguinte: homem solteiro não tem que ligar para o que os outros dizem. É isso mesmo, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque não é uma parada muito fácil, diferente do que alguns possam até imaginar, né? Porque pode ser que as circunstâncias façam com que ainda mais com essa cultura anti-homem, né, no Brasil, façam com que o indivíduo acabe levando em consideração o que aqueles que muitas das vezes não querem o seu bem de verdade, né, dizem, né? É esse que é o ponto, né? Porque é muito difícil, ainda mais com essa cultura misândrica que temos aqui no Brasil, para o homem ter coragem o suficiente para viver sozinho, né? Porque não é para qualquer um, pessoal, não é para qualquer um. O Brasil propriamente é um país onde se cultiva mais as validações externas do que propriamente a interna, né? A sociedade, de modo geral, tende a não suportar, né? Pessoas, no modo geral, né, tende a não suportar a sua própria companhia, né? Eu vejo isso constantemente, pessoal, porque é muito difícil de se ver rotineiramente pessoas assim andando sozinhas, né? Isso indica muito sobre a pessoa, porque se tu não sabe andar sozinho, então tu é muito dependente do que as outras pessoas dizem ou fazem contra ti, né? Eu acredito que não é para qualquer homem, né, não ligar para o que os outros, ainda mais sendo desconhecido, dizem, entendeu? Há toda uma cultura aqui no Brasil de ir contra aquele homem que se levanta contra o feminismo, por exemplo, né? Há toda uma cultura para que a voz do homem não seja escutada, né? Porque se o homem se levanta, ele é rotulado, ele passa por envergonhamento, ele passa por desprezo, né? Por situações desagradáveis de uma forma geral, né? E se tem uma coisa que essa sociedade atual não suporta, é aquele homem que pensa por conta própria, que busca uma independência do Estado, independência de CLT, né? Porque hoje em dia, né,
para a sociedade. O certo é você, tu só tá trabalhando realmente se tu estiver batendo, se tu estiver no batente, né? Se tu não estiver no batente, por exemplo, tem muita gente que tá desatualizada, né? Achando que não se pode ganhar dinheiro pela internet, que tá ultrapassada, né? E prefere denegrir os outros, né? É o que muito acontece aqui no Brasil, né? As pessoas tendem a te julgar, assim, porque tinha uma conclusão errada sobre você, né? E depois se arrependem e querem voltar atrás. Eu tendo a ser um homem assim que não acredito muito em mudanças dos outros, né? Eu acredito que o indivíduo ele pode mudar por si mesmo, né? Ele pode até ouvir ali gente mais próxima, assim, que entende as suas preocupações. Mas assim, hoje até para você interagir com pessoas desconhecidas, né? Porque se você via desabafar com pessoas desconhecidas, elas podem utilizar isso contra ti. Tá entendendo? Não, ela pode até te ouvir de primeira, né? Mas depois ela vai ficar falando mal de você pelos bastidores, vai ficar fofocando, enfim, vai ficar com falsidade, né? O que tem de gente que se diz teu amigo, mas na verdade são teu inimigo, né? Aqui no Brasil não tá na história, né? Tem gente até que finge ligar pra você, mas realmente é difícil realmente quando o homem não tem muito a oferecer, é difícil realmente pessoas de uma maneira geral ligarem para ele. Propriamente nunca esteve, né? Nunca foi tão acredito que melhor dizendo, né? Ser homem no Brasil sempre foi muito sempre tende a associar, né, a figura masculina com ilegalidade, né? É esse que é o ponto, cara. É esse que é o ponto. É isso que eu bato na tecla. E eu não concordo, cara, né? Mas também o que tem de mulher que acaba se envolvendo com ilegais, né, não está na história, né? Esse que é o ponto. Elas chegam nessa situação de acharem que o certo é o ilegal e aquele que é honesto é o errado, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Chegou nesse nível a inversão de valores no Brasil, ainda mais na cidade aqui ao qual resido, tá entendendo? Então o homem bom, o homem honesto, né? Ele é taxado, né, muitas das vezes como se fosse um bobo, né? Como se fosse, enfim, muitas das vezes por essa sociedade atual como se fosse um trouxa, porque todo mundo, trouxa entre aspas, porque todo mundo pratica desonestidade. Então o cara que é honesto não pratica ilegalidades e acaba também não se encaixando nessa sociedade atual, né? Que muitas das vezes vive em trevas, né? Parece clichê, né? Mas contrafato do argumento, pessoal, a luz sempre incomodará aqueles que estão em trevas. Isso é um fato, né? E inclusive, né, ficar na sua parece que é motivo para que os outros venham a te perturbar. É isso que eu não
compactua aqui no Brasil. É isso que eu não concordo, essas culturas nefastas que a gente não vê. Eu propriamente, eu nunca viajei para outros países, pessoal, mas eu não tenho dúvidas também de que nesses as leis são respeitadas e que não há perturbação do sossego alheio, compreende? Então por que que o Brasil muitas das vezes cultiva culturas que não são vistas em outros países? Porque o Brasil é um país onde as leis não funcionam de uma maneira geral, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então, por conta das leis daqui do Brasil não funcionarem, a sociedade de uma maneira geral tende a adotar comportamentos patéticos, porque sabem que não serão punidos por isso, tá entendendo? É esse que é o ponto. Por isso que a gente vira, o Brasil tá essa masmorra, né? Tá essa bagunça toda, né? E muitas das vezes, né? Muitas vezes a gente se depara com uma sociedade que está desnorteada, né? Que não sabe o que que não sabe sua direção, que deixa com que a imprensa diga quem ela é, tá entendendo? É uma sociedade massa de manobra, Maria vai com as outras, tá entendendo? Conformista, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então, trazendo esses exemplos, esses pontos à tona, por que tu tem que levar em consideração o que essa sociedade, que não é exemplo nenhum, por que tu tem que levar em consideração o que a sociedade diz sobre ti? Porque, assim, não é só questão de que eles não são exemplos, mas que essa sociedade não é exemplo, mas também ela não paga suas contas, né? Propriamente o Brasil é um país endividado, tá entendendo? Então, para apontar o dedo para ti, tem um monte, né? Inclusive eu tenho vários inimigos, né? Inclusive, né, se a pessoa quer ter inimizade comigo, vai pra fila, é o que eu costumo dizer, né? Porque o que tem de gente para falar mal de mim um monte, né? Mas ninguém aparece para pagar minhas contas. Propriamente, se essa sociedade não é exemplo, por que tu tem que se provar para ela, né? Não, porque eles te difamaram, né? Então tu tem que se provar, tem que se provar para eles, tem que provar para eles o contrário, né? Não faz sentido nenhum, pessoal. Propriamente também tem um fato do Brasil, da sociedade aqui do Brasil viver na quinta série, né? É uma sociedade infantilizada, né? Que aponta o dedo para você, faz envergonhamento e propriamente quer te controlar, né? Eles acham que o fato de tu querer ser diferente, né? E tu querer ser diferente uma questão, é um motivo suficiente para que eles venham a falar coisas erradas sobre ti, né? Sobre mim já se inventaram um monte de mentiras, né? Mas de qualquer forma, pessoal, eu sou exemplo aqui de que a gente não tem que levar em consideração pessoas que sequer fazem parte do seu convívio, sequer são conhecidas para ti, né? Em consideração, tá entendendo? É esse que é o ponto, né?
Porque para fazer inimizades hoje em dia, né, é muito mais fácil do que fazer amizades, né, convenhamos, né? Ah, se tem um poder, se tem um poder que o homem solteiro tem hoje em dia, é de se livre de qualquer amarras, né? Poder visitar o lugar que quiser, poder chegar amanhã, viajar para Dubai sem prestar satisfação para ninguém, né? Até porque, é, quer queira ou não, pessoal, quer queira ou não, essa liberdade, essa paz acaba incomodando os outros também. É inevitável, porque propriamente o tempo todo essa sociedade atual quer se validar perante os outros. E essa que é a principal, uma das principais diferenças de mim para essa sociedade moderna. Porque enquanto essa sociedade quer vencer perante os outros, eu quero vencer perante o espelho, tá entendendo? Porque assim, cara, que graça tem, muitas das vezes, dos sujeitos lá fazerem barulhos com motos, né? Eu não consigo entender. É muita promoção da idiotice no Brasil. Isso é influenciada por músicas, entre aspas, por artistas que muitas das vezes vivem de forma hipócrita, mas as pessoas as seguem racionalmente, porque o Brasil é um país idólatra também, né? E não se questionam. Eles somente seguem esses artistas e simplesmente chegam na conclusão, se eles ficaram famosos dessa forma, né? Então a pessoa tem que ser igual, né? Tem que ser igual, né? E muitas das vezes, seguindo esses artistas que vivem de uma forma hipócrita, eles não se questionam, né, sobre os jogos ilegais que eles divulgam. Também tem muitos cultos, né, que surgem hoje em dia o tempo inteiro, né, prometendo mundos e fundos, né, mas na verdade quer passar a perna nos outros. Propriamente o Brasil é um país onde se cultiva muito a cultura do levar vantagem, né? Então aqui a desonestidade nesse país aqui está cada vez mais imperando. O Brasil é o país onde a sociedade, de uma maneira geral, não leva assuntos de uma maneira, de uma forma abrangente, de uma maneira séria. Elas levam, a sociedade tende a levar assuntos mais assuntos sérios na brincadeira, na zoeira, achando que tudo é motivo para fazer graça, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Né? Então, por conta de tudo isso que eu levantei aqui, pessoal, porque ainda o homem solteiro tem que levar em consideração o que a sociedade diz sobre ele, tá entendendo? Se por todos esses motivos aqui, se todos esses motivos aqui não foram suficientes para te levar à conclusão de que não é preciso levar em consideração o que os outros dizem sobre ti, não sei o que mais, né? Não sei o que mais te comprovaria o fato, né? Muitas das vezes a gente julgado, somos difamados por pessoas, né, que já demonstraram desde o início que não gostam de ti, né? Mas é importante manter isso até o fim, porque
Eu acredito assim que os inimigos mais tenebrosos que você possa vir a ter são aqueles que fingem ser seus amigos, né? Fingem se importar com você, né? Mas na verdade não se importam. Na verdade, eles só estão espalhando o ódio que eles têm de você, né? Aliás, o ódio que eles carregam, neles mesmos sobre você. É esse que é o ponto. Se a pessoa tem não gosta de ti, tem ódio de ti, né? O problema já não é mais seu, o problema é dela, tá entendendo? O problema é dela, né? Então é difícil que até para um homem ter essa percepção, porque ele acaba se culpando o tempo todo, né? Acaba se culpando o tempo todo, sendo que na verdade, cara, muitas dessas culpas que o homem pode vir a carregar não fazem sentido nenhum, né? Porque assim, cara, é lógico, cara, é lógico que problemáticas o homem sempre pode ter, os indivíduos sempre podem ter, né? Mas assim, não é por conta dessas problemáticas que você possa vir a ter na sua vida, não é por conta desses desafios que possam vir a surgir que de repente te faz o errado na história, tá entendendo? Muitas das vezes você pensa de uma forma diferente e tá tudo certo, né? Mas a gente tem aqui no Brasil uma sociedade que quer te moldar o tempo inteiro, as vontades dele, não as suas, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? A sociedade, de uma maneira geral, cria uma expectativa sobre o homem, né? Qualquer indivíduo que venha a sair dessas expectativas, né? Já será desprezado, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Propriamente é preciso buscar sempre ali um autodesenvolvimento, né? As pessoas, de uma maneira geral, querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Aqui no Brasil essa máxima nunca foi tão certeira, né? Mas também tem aquelas que querem somente te verem mal, porque a pessoa parece que ela se alimenta do humor dos outros, né? É isso que eu não entendo, né? Mas já não é uma pessoa, já não são pessoas que são normais, convenhamos, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Então pessoal, não é necessário, né? Não é bacana se importar com o que os outros dizem, não, pessoal, porque muitas das vezes o homem acaba tendendo a se culpar o tempo inteiro por conta do que os outros dizem, né? E acaba levando em consideração, né? E nisso de levando em consideração o que os outros dizem, acaba que esse mesmo homem acaba ele indo para uma celeura, tá entendendo? Ele tá arrumando problemas para si, aos quais não deveria agariá-los, né? Contra o fato no argumentos, pessoal, né? Porque a sociedade, de uma maneira geral, para te arrumar problemas, é muito fácil agora, né?
Agora, para pagar suas contas, né, é difícil realmente aparecer alguém. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. Lembrando que deixarei na descrição links da minha loja no Mercado Livre para quem se interessar e logicamente contribuir com o trabalho do canal. E também na descrição deixarei o Pix, meu Pix, para quem quiser contribuir voluntariamente. Então era isso, valeu, até a próxima.